Eu sou Agostinho Costinha e venho falar da empresa Descubra Minho. Eu sou natural da aldeia da Montaria e em 2013, juntamente com o meu irmão Filipe Costinha, decidimos criar a Descubra Minho. A ideia da Descubra Minho surgiu no âmbito de haver bastantes visitantes na aldeia da Montaria, mas não existir uma oferta turística estruturada para atrair as pessoas e manter as pessoas durante um dia, por exemplo, aqui na aldeia. E nós então decidimos criar alguns programas de caminhadas com um guia e alguns workshops rurais para que as pessoas permanecessem pelo menos um dia inteiro na aldeia da Montaria, criando assim também benefícios para a população local. Em termos de oferta de atividades, o que nós fazemos, organizamos caminhadas guiadas aqui na aldeia da Montaria e também na Serra d'Arga. Realizamos passeios de burro, em que normalmente as crianças podem andar em cima dos burros e é uma ideia engraçada para as famílias. E realizamos uma atividade muito interessante, que é uma experiência rural, que é o workshop da broa da Montaria, em que os visitantes têm a oportunidade de visitar uma casa tradicional e vão fazer a sua própria broa de milho. Nós aqui na aldeia da Montaria temos muita natureza, muita vida selvagem e também temos, obviamente, os moinhos de água. Dois deles ainda estão em funcionamento e nas nossas atividades tentamos dar a conhecer todo o património que nós temos aqui na aldeia e também todos os recursos naturais. Em termos de parcerias locais, ou seja, trabalhamos com unidades de alojamento aqui da aldeia, que existe já algum alojamento local em que alguns dos nossos clientes não vêm só fazer uma atividade um dia, mas ficam uma semana na Montaria ou ficam um fim de semana e aí sim já é um benefício não só para nós enquanto empresa, porque obviamente nós trabalhamos diretamente com o cliente, mas também há benefício para as pessoas locais, ou seja, benefício para o alojamento, benefício para os restaurantes, porque obviamente os clientes durante a sua estadia vão visitar os restaurantes locais e nós aconselhamos a provarem a gastronomia típica aqui da aldeia. E também há algum benefício depois para outros serviços existentes na aldeia, como é o caso das mercearias, que os clientes têm sempre o hábito de ir às mercearias locais fazer compras para prepararem os seus piqueniques, porque nós também, para além de ter caminhadas com o acompanhamento do guia, trabalhamos também muito programas autoguiados, em que não existe o guia presente no dia da caminhada, mas é sim o próprio cliente que faz por si próprio a caminhada. Nós o que fazemos, damos apoio a providenciar mapas, GPS e obviamente toda a logística que é necessário para que o cliente se sinta em segurança. Na aldeia da Montaria nós temos um potencial enorme na aldeia. Obviamente o que é necessário fazer, é necessário investir em infraestruturas, ou seja, infraestruturas que sejam capazes de manter entretidas as pessoas aqui na aldeia. Ou seja, nós temos um belo rio, com imensas lagoas e cascatas, mas depois, por exemplo, não temos serviços. Não temos, por exemplo, temos um parque de merendas excelente, que é o Viveiro Florestal da Montaria, mas é um espaço que infelizmente não tem um bar de verão, não tem um bar de apoio para que os visitantes visitem esse local e obviamente fiquem ali durante um dia inteiro e também obviamente criem benefício, ou seja, benefício económico em termos de dinheiro, para a própria aldeia. Ou seja, se existisse ali um espaço em que fosse alguém local a fazer exploração, talvez seria uma mais-valia para a Montaria. Falando desta situação, também falamos da situação da Senhora do Minho, que é um dos miradouros mais belos do concelho de Viana do Castelo e situa-se aqui na Montaria e é um espaço que também tinha necessidade de ter um espaço de apoio aos visitantes, ou seja, um espaço que tivesse pelo menos umas casas de banho e também um bar lá está, novamente a situação de criar aqui um benefício a nível local. Nós aqui na aldeia da Montaria, nós portanto conseguimos trazer cá turistas nacionais, ou seja, portugueses que normalmente visitam a aldeia mais durante a época de verão, julho e agosto, porque obviamente são as férias escolares e é quando as pessoas têm disponibilidade para visitar a zona. Já quanto ao turista estrangeiro, esse costuma vir fora da época, ou seja, os alemães, os ingleses, os americanos, que normalmente ficam alojados aqui na Montaria durante várias noites. Esse tipo de cliente normalmente costuma vir em abril, maio, junho e também à altura de setembro e outubro. A calcular a nível de um ano inteiro, a média que nós costumamos ter, portanto, a nível de mercado nacional, rondará as cerca de 500 pessoas a visitar aqui a Montaria, já quanto ao mercado internacional andará por volta das 1000 pessoas que temos aqui. Obviamente desses valores que estou a mencionar, nem tudo é estadias, ou seja, muitos desses visitantes são visitantes que vêm fazer uma caminhada de meio-dia
ou de um dia inteiro e obviamente já tem a sua unidade de alojamento na região. A minha área de formação é turismo, ou seja, tirei a licenciatura de turismo no Instituto Politécnico de Viana do Castelo. Em 2011 entre 2011 e 2012 trabalhei em algumas unidades de alojamento na região. E foi aí que surgiu a ideia da criação da Descubra Minho, ou seja, havia muitos turistas a ficarem alojados no hotel e queriam ter atividades, ou seja, queriam ter alguém que lhes mostrasse a nossa região, alguém que organizasse uma caminhada guiada para poderem conhecer um pouco mais. Foi nessa altura que tivemos a ideia da Descubra Minho e foi então em 2013 que eu deixei o meu trabalho na área da hotelaria e me dediquei a 100% à Descubra Minho na parte da organização de caminhadas. Neste momento, esse é o meu trabalho a tempo inteiro, ou seja, posso dizer que consigo obter rendimento deste tipo de trabalho. Obviamente há uma quebra do trabalho, a época de inverno, que isso infelizmente não se consegue controlar, pode ser que de futuro de facto seja possível. Ou seja, trabalhar durante todo o ano. Temos a sorte de continuar a viver nesta bela aldeia, ou seja, como conseguem ver, tem uma paisagem incrível, tem muita natureza e, obviamente, somos orgulhosamente montarienses. Também temos uma mais-valia aqui nesta aldeia, que é a união das pessoas locais, que se formaram um espírito muito comunitário, ou seja, todas as pessoas se dão bem uma com as outras e isso também é um fator, é uma mais-valia, não só para nós enquanto habitantes locais, mas também para os próprios turistas que visitam a montaria, porque obviamente sentem-se bem recebidos.